Nos últimos anos, devido ao anúncio de uma nova versão cinematográfica do Batman, voltada a um teor mais sério, alguns fãs de quadrinhos começaram a pedir a volta do fantasioso, um Batman camp exagerado, que trouxesse uma nova perspectiva para o cinema fora do personagem soturno e depressivo. O Batman Camp não é realmente uma novidade nas adaptações, uma vez que ele foi a base para a série de 1966, filmes como Batman Eternamente, Batman e Robin, animações como Lego Batman e Batman, Os Bravos e Destemidos. Mas de onde vem essa ideia? O conceito do Batman exagerado vem sobretudo de uma visão sobre a Era de Prata do personagem. A Era de Prata compreende o período entre os meados dos anos 50 até o fim dos anos 60, marcado por uma grande mudança de tom nos quadrinhos de super-heróis da época. Se antes havia um predomínio de temas de detetives, guerra e terror rondando os cómics norte-americanos, na Era de Prata o público estava fascinado com conceitos de ficção científica, além de habitar em um mundo com o constante medo da Guerra Fria. A data exata de quando começou a Era de Prata é polêmica, pois alguns estudiosos apontam a primeira aparição do Flash Barry Allen em 1956 como o início da Era, mas outros acreditam que o surgimento do Caçador de Marte, um ano antes, já mostrava o início da Era de Prata. Porém, o simples surgimento de um novo herói como o marco de uma nova era pode ser um tanto problemático, já que no mesmo ano que o Caçador de Marte apareceu nos quadrinhos, ocorreu algo muito mais impactante com a indústria de quadrinhos norte-americanas. Para entender melhor, é importante destacar que, um ano antes, em 1954, começou uma verdadeira caça às bruxas com a criação do Comics Code Authority, que regulamentava a publicação de quadrinhos por um pânico moral de que as HQs levassem os jovens à delinquência juvenil. Porém, somente no ano de 1955, a DC Comics começou a adotar esse selo em suas capas, indicando essa adaptação ao novo período que culminaria na criação do Caçador de Marte e do Flash. Então, nesse vídeo, eu gostaria de trazer uma visão geral dos quadrinhos do Batman publicados nesse ano de 1955, o ano em que o Batman da Era de Prata nasceu. Começando a leitura pelas aventuras da Detective Comics, o quadrinho que deu origem ao Batman, é importante destacar que os dois primeiros números daquele ano não apresentavam o selo na capa, porém são de suma importância para o imaginário do que vem a ser o Batman da Era de Prata. Primeiramente, em janeiro daquele ano, somos apresentados aos Batman de várias nações, pessoas inspiradas na figura do Batman que combatem o crime na Itália, na Argentina, na Inglaterra e na França. Eles surgem nessa edição ganhando a oportunidade de ir para Gotham City conhecer o Homem-Morcego. Esse é um conceito que foi retomado mais recentemente pelo Grant Morrison com a ideia da Corporação Batman, unindo vigilantes do globo que atuam sob as asas do Batman, e os principais vigilantes são justamente aqueles apresentados em janeiro de 55. Fevereiro daquele ano foi marcado pela presença de um Batman do futuro na revista. Não o Batman do futuro que conhecemos hoje em dia devido à série animada, mas o Batman do século 31, Brain Taylor, que havia originalmente aparecido em 1951 na edição 67 da HQ do Batman, e retorna nessa trama. A ideia é realmente engraçada, pois o Batman Bruce Wayne acaba machucando seu braço, e para que não descubram sua identidade secreta, o Robin sugere que eles peçam ajuda ao Batman do futuro para substituir o Bruce até ele se recuperar. Então, eles mandam uma mensagem para o futuro e o personagem chega na sua máquina do tempo para assumir o lugar de Bruce Wayne. A forma como a ideia é explorada torna tudo muito simples, mas a estranheza dessa história é tão grande que merece destaque. O mais curioso é notar que, no início de 1955, a figura do Batman mostrou-se como algo que ultrapassa a persona do Bruce Wayne pelo tempo e espaço. Afinal, há outros seguindo seu legado por todo o globo, e eles continuarão fazendo isso no futuro, de modo que o Robin é apenas um pequeno recorte do legado do Homem-Morcego.
Posteriormente, com a chegada do Comics Code nas capas das revistas da DC Comics em março, uma história bizarra vai marcar essa transição. Nela, Batman e Robin devem ajudar um zelador que se tornou um super gênio após ser atingido por raios-x a combater o crime. Senão, esse zelador vai revelar a identidade deles ao público. Uma trama no mínimo peculiar, e o nível das histórias nos meses seguintes continua com uma bizarrice ímpar. Batman e Robin acabam trocando suas idades por acidente, e na edição seguinte, Batman tem que investigar um evento de automóveis antigos e para isso vai usar uma versão antiquada do seu Batmóvel. Após essa sequência de eventos únicos saídas das mentes realmente criativas dos escritores da Era de Prata, uma breve jornada de pessoas vestidas de Batman começa a surgir, com a chegada de dois viajantes do tempo, vindo do passado vestidos como Batman e Robin, em junho daquele ano. E em agosto, um grupo de fraudadores se veste de Batman para começar um esquema treinando jovens milionários para se tornarem Batman. E em setembro, duas pessoas se vestem de Batman e Robin para abrir uma falsa exposição de itens da Batcaverna. Enquanto em outubro, o próprio Batman constrói um robô e o veste de Batman para capturar uma gangue de criminosos. E para finalizar, em novembro, uma série de pessoas ganham a oportunidade de ser o Batman por um dia, em um evento beneficente, e entre elas o próprio Comissário Gordon. Ou seja, antes mesmo dessa versão moderna do Comissário Gordon assumindo o manto do Homem-Morcego, ele já havia feito isso no ano de 1955. Porém, o mais curioso é notar como a figura do Batman foi constantemente dissociada do Bruce Wayne nesse ano. Muito além do legado que já foi comentado, ela foi usurpada e reimaginada de várias maneiras. Em dezembro daquele ano, não apenas o Batman ganhava uma nova visão, mas a própria figura do Bruce Wayne ganhava uma nova perspectiva, pois ele conta para o Robin que na sua infância ele também foi um Robin. Antes mesmo do assassinato dos seus pais, o jovem Bruce Wayne já flertava com a persona heróica e costurou para si um traje de Robin, numa tentativa de ajudar o seu ídolo, o detetive Harvey Harris. Esse detetive foi reformulado no pós-crise na história Segredos de Sangue, publicado no anual de 1989 da Detective Comics, na qual Bruce só vai treinar com ele na sua jornada para ser o Batman após a morte de seus pais. Porém, essa HQ clássica destaca que o Batman já habitava no jovem Bruce Wayne antes mesmo do assassinato dos seus pais, e esse assassinato foi apenas a porta que ele encontrou para se mostrar ao mundo. De um jeito ou de outro, Bruce já tinha essa figura heróica habitando dentro de si, enquanto a versão apresentada em Segredos de Sangue mostra essa jornada de construção do Batman somente posterior à morte dos pais de Bruce. A jornada do Homem-Morcego na Detective Comics foi bem interessante, só que esse não era o único título que o Batman protagonizava naquele ano, pois ele também protagonizava o título que levava o seu nome na capa. Só que as histórias publicadas no gibi do Batman não eram nem de longe tão interessantes quanto aquelas que foram publicadas em Detective Comics. Muito provavelmente por se tratar de um gibi focado inteiramente no Homem-Morcego, enquanto a Detective Comics apresentava sempre 3 histórias curtas, sendo apenas uma delas focada no Batman, enquanto as outras se focavam em diferentes personagens. Porém, a gente não pode descartar as publicações que foram lançadas na revista do Batman, pois elas ajudam a enriquecer a figura tanto do personagem Batman quanto da figura do Bruce Wayne. Em janeiro daquele ano, Bruce Wayne recebia a visita da sua tia Agatha na mansão e tinha que tomar cuidado para que ela não descobrisse o seu grande segredo. A história é realmente curiosa por focar em um parente do Bruce Wayne, já que a família dele, além do núcleo que habita a mansão, é pouco explorada até mesmo nos dias de hoje. A família do Bruce Wayne, então, era explorada naquele ano na mesma medida em que a família do Batman crescia, pois ele se tornava o dono de um pet curioso, o Batcão, que surgiu em junho daquele ano. O conceito de um Batcachorro afastava-se ainda mais da visão de um Batman sério, pois se a ideia de um vigilante que leva um garoto para ajudar a combater o crime já era motivo de riso para alguns, agora ele tinha o seu próprio mascote. O Batcão foi uma criação posterior ao Supercão,
mas dele a gente pode extrair uma importância simbólica para o Batman. Afinal, após a introdução do Baticão, abriu-se a porta para a expansão do que conhecemos hoje como a Bat-família, com a chegada posterior de diversos membros, como a Batgirl e a Batwoman. Ainda há outras bizarrices na revista Batman. Em agosto, o próprio Batman acaba influenciando no passado por meio de uma viagem no tempo e treinando um Homem das Cavernas a ser um Batman pré-histórico. Outra edição interessante é a do surgimento do Bat-Trem. A ideia é que ele fosse usado apenas para transportar os itens do Batman em uma exposição entre cidades. Só que a simples existência de um Bat-Trem é tão bizarra que chega a ser ironizada em Lego Batman. Por fim, vale a pena mencionar também que o Batman protagonizava uma outra revista. Ele dividia o protagonismo em World's Finest ao lado do Superman. Só que a revista explorava muito pouco do mito do Batman, focando-se bem mais em criar histórias divertidas da dupla dos heróis mais populares da DC Comics. Só que com esses breves comentários sobre os títulos publicados em 1955, mais precisamente Detective Comics e Batman, é possível ter uma nova visão sobre o Batman que o grande público acaba desconhecendo, mas que não deve ser esquecida, pois o bizarro período da Era de Prata do Homem-Morcego proporcionou a expansão do Batman para muito além da figura do disfarce do milionário excêntrico, expandindo a Bat-família e criando conceitos, no mínimo curiosos, que são constantemente revisitados por alguns escritores.